Olá, paz e bem, dando continuidade à nossa preparação para o Jubileu de 2025, seguindo os cadernos do concílio proposto pelo Dicastério da Evangelização e também pelo Papa Francisco, para nos prepararmos melhor para o Jubileu. Nós estamos chegando ao volume 11 da nossa coleção, que trata-se sobre os sacramentos, à luz da Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio. O autor, de uma maneira muito leve, muito tranquila e serena, desenvolve a complexidade da questão sacramentária durante todo o percurso histórico. Claro que nós frequentamos muito os sacramentos, celebramos com grande frequência os sacramentos, mas isso não quer dizer que nós o compreendemos no seu significado profundo, na sua beleza mais profunda. Por isso o autor, inclusive, compara a complexidade da palavra sacramento com a palavra amor. Nós amamos, queremos ser amados, né? Mas também, ao mesmo tempo, na hora de vivenciar o amor, ele tem múltiplos significados, inclusive também as suas dificuldades, os seus desafios. E por isso o autor, então, diz: nem tudo aquilo que é tão óbvio e tão falado com frequência é tão claro na hora de vivenciar. E aí, antes de poder desenvolver todo o percurso histórico, a base teológica dos sacramentos, o autor exatamente descreve para nós que não basta nós sabermos a teoria que está presente no Catecismo da Igreja Católica, não basta, inclusive, frequentarmos os sacramentos para entendê-los no seu significado mais profundo, é preciso uma experiência, um entendimento, uma compreensão maior da questão sacramentária, da presença de Jesus Cristo nos sacramentos. Para desenvolver o percurso que o autor quer no volume 11 sobre os sacramentos, ele coloca a sua perspectiva fundamental na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a revelação fundamental para o entendimento da questão sacramentária. Por isso, não trata-se de uma verdade intelectual, racional, mas de uma verdade vital, que transforma, que toca a nossa vida, porque nos conforma ao mistério de Jesus Cristo. É importante também recordarmos essa palavra, mistério, que parece que é algo para nós que é difícil de acesso, ou que é algo que está muito escondido, velado. Não, o mistério de Deus, ocupado na pessoa de Jesus Cristo, é algo revelado. Jesus Cristo torna presente, torna visível o rosto invisível de Deus. Por isso, é o próprio Jesus que diz para nós: quem me vê, vê o Pai. Essa é a perspectiva para a abordagem dos sacramentos. É a perspectiva que também vai nos recordar Sacrosanto Concílio, no seu grande número 7, na sua Teologia Fundamental dos Sacramentos, quando vai dizer para nós essa presença alargada de Cristo. Cristo está presente na Eucaristia, na palavra, no ministro, na assembleia, nas ações rituais. E aí, o autor inicia falando de Jesus Cristo, primeiro capítulo, revelando para nós que ele é o fundamento da nossa celebração, das nossas celebrações e dos sacramentos, para concluir, lá no seu último capítulo, quando ele vai falar dos sacramentos e dos sacramentais, dessa presença alargada. E aí, é aquilo que nós então podemos escolher já nesse primeiro capítulo, que o fundamento, a realidade, a verdade, a visibilidade dos sacramentos está na pessoa encarnada de Jesus, na sua presença no meio de nós. Por isso também, os sacramentos precisam ser algo visível, material, que nos colocam à disposição do invisível, da presença de Deus, da realidade de Deus no meio de nós. Após ter fundamentado no capítulo 1 a presença de Jesus Cristo nos sacramentos, mistério visível da revelação de Deus, o autor coloca para nós o desenvolvimento histórico da questão sacramentária. E ele parte exatamente dos padres da Igreja, que procuram uma fundamentação bíblica dos sacramentos, uma fundamentação bíblica da própria celebração. E ele cita alguns autores, Justino, Tertuliano, mas desenvolve sobretudo a ideia de Agostinho e a ideia do grande Leão Magno. Para Agostinho, os sacramentos tratam-se de algo material, visível, tocável, tangível, que é a coisa, a res, a matéria, mas também os sinais, que significam algo que está além da matéria. Por isso, para Agostinho, os sacramentos são sinais de algo sagrado, e para ele,
não é tanto importante a matéria, mas a realidade que aquela matéria significa. Por isso também, junto com aquela matéria, se coloca o elemento da palavra, porque se tira a palavra da matéria, ela nada significa. E se coloca a palavra de Deus, a forma sacramentária, nós também, então, temos os sacramentos que são realidades sagradas da invisibilidade de Deus. Ou melhor, através do visível, nós experimentamos o invisível. O mistério dos sacramentos não é esse mistério escondido, como nós vimos no primeiro capítulo, mas é um mistério revelado da pessoa de Jesus Cristo. O segundo autor, que o autor do nosso volume 11 apresenta, é Leão Magno, com a sua clássica frase que diz para nós: após a ascensão, tudo aquilo que era visível no nosso Redentor passou-se aos sacramentos da Igreja, aos mistérios da Igreja, aquilo que nós celebramos. Então, dos padres da Igreja, nós podemos compreender que a res, a coisa, junto com a palavra, forma, a própria palavra de Deus, torna esse elemento visível, ou revela neste elemento visível, a graça de Deus invisível, o mistério da pessoa de Jesus Cristo. Ainda continuando com a perspectiva dos padres da Igreja, cabe para nós fazer uma correta tradução, que também é auxiliada pelo nosso autor, distingue um pouquinho das palavras sinais e símbolo. Aquilo que para nós hoje é a palavra símbolo, que trata-se de algo menos real, talvez algo muito distante da nossa realidade, tanto que quando nós utilizamos o símbolo, dizemos, isso é símbolo daquilo, Parece que é algo menos real. Mas para os padres da Igreja não era bem assim, porque quando os padres da Igreja se referiam à palavra sinal, eles estavam falando da palavra símbolo, que não apenas significa algo, mas que no símbolo contém algo, porque é de fato essa unidade entre os dois elementos, o elemento visível, material, e o elemento invisível, que faz com que naquela matéria contenha, além do mistério, a própria graça de Deus revelada para santificar os homens. Com o surgimento da grande escolástica, nós vemos o nosso autor e a influência da legislação eclesiástica e da própria filosofia de Aristóteles, a questão sacramentária foi se tornando muito objetiva. E então foi colocando-se o desenvolvimento objetivo da doutrina sacramentária, onde nós então elencamos que os sacramentos são 7, nem mais e nem menos, e que eles contêm essa graça, que significam a presença de Cristo. E aí, na grande escolástica, nós encontramos diversos autores que nos ajudam também a refletir sobre os sacramentos, a sistematizar a questão dos sacramentos. O autor, então, do volume 11, sugere para nós Hugo de São Vítor, Pedro Lombardo, também Boaventura, que vincula os sacramentos às virtudes, vincula o sacramento à vida humana, onde 3 sacramentos estão ligados às virtudes teologais e 4 sacramentos estão ligados a virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A intuição de Boaventura é de fato de que os sacramentos devem acompanhar o desenvolvimento da vida humana. Logo após São Boaventura, nós encontramos o grande Tomás de Aquino, que distingue matéria e forma. E aí nós encontramos nele a formulação na sua Suma Teológica da questão sacramentária e a decisão doutrinária da Igreja na objetividade dos sacramentos. E aí, à luz de Santo Agostinho, Tomás define que um sacramento é um sinal de algo sagrado na medida em que santifica os homens. E ao santificar os homens, significa, contém e realiza a graça de Deus na vida deles. Por isso, o sacramento será visto menos como um sinal e menos como um símbolo, para tratar-se mais a partir da causa, da santificação. Então, os sacramentos na grande escolástica passam a ser causa de santificação. Por meio deles, nós nos santificamos, porque eles contêm uma graça, eles contêm e realizam a graça de Deus. Após os grandes autores da escolástica, nós encontramos nos concílios sucessivos, o de Florença, o de Trento, sobretudo, a normativa sobre os sacramentos.
como eu havia dito no início, né? Agora os sacramentos são 7, nem mais e nem menos. E aqueles casos considerem que os sacramentos são menos ou mais, o Concílio de Trento diz, seja anátema. Nesse sentido, o autor traz para nós quais são a divisão dos sacramentos. 5 sacramentos estão ordenados para a perfeição individual, para o indivíduo, para o fiel batizado, e 2 sacramentos estão ordenados para a edificação da igreja, que são o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. E todos esses sacramentos constituem de 3 elementos: das coisas que constituem a matéria, das palavras que são a forma e da pessoa do ministro, que, em nome da igreja, na intenção de fazer aquilo que a igreja faz, confere os sacramentos ao fiel batizado. A partir, então, da formulação da normativa dos sacramentos, que são compostos de matéria, forma e ministro, a doutrina sacramentária ainda formula quais são os sacramentos que possuem caráter indelével. Por exemplo, o batismo, a confirmação e a ordem. E por isso nós podemos recebê-lo apenas uma vez na vida. E aí, a doutrina sacramentária prossegue na normativa do Concílio de Trento e acaba se objetivando demais, tornando muitas vezes distorcida no seu significado, conferindo uma graça apenas objetivamente, possuindo apenas uma única finalidade. E aí a questão celebrativa é levada a segundo plano, onde pouco exige-se a disposição interior e a mudança de comportamento. É daí um pouco que nasce, inclusive, a própria doutrina protestante, questionada pelo Concílio de Trento, na questão sacramentária. Diante disso, após a doutrina ao Concílio de Trento, nós encontramos um caminho que vai nos levar ao Concílio Vaticano II, onde, diante de um contexto polêmico, diante de um contexto dos grandes movimentos, em particular o movimento litúrgico, nós somos convidados a refletir, a repensar a questão sacramentária e também a teologia sacramental, mas agora, claro, a partir da liturgia e aquilo que o Concílio Vaticano II vai recordar para nós, que os sacramentos não apenas servem para a fé, mas nutrem a fé, robustecem a vida cristã e edificam a igreja.